Palavra de Deus, para nós já entrarmos, aleluia, no momento da palavra. E antes da palavra eu quero orar ainda por algumas pessoas. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Aleluia. E o versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 é o texto que Paulo instrui a igreja de Corinto a respeito da Santa Ceia. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus que nos diz assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração, querido. E nesta oração, eu quero estar pedindo a intercessão dos irmãos, direcionadamente para a mamãe do pastor Dejanir e a mamãe também da irmã, da nossa irmã Tainara, que está também hospitalizada, todas duas, né? A mamãe do pastor Dejanir já está em Goiânia, e a mãe da nossa irmã Tainara está lá em Montes Claros, em preparação também para ir para Goiânia, né? Também pedindo oração. Pedindo oração também para o neto Mão Getúlio e também aqui o neto do nosso irmão Edmar e da irmã Sirlene. Vamos estar fazendo esta oração em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Eu creio que Deus pode visitá-los. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento diante, Senhor, da tua presença a tua filha, meu Deus querido, Senhor, papai querido, a mãe Jovina que está ali, meu Deus, Senhor, fazendo aqueles exames pré-operatórios. Pai querido, Senhor, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Visita a tua filha ali em Goiânia, meu Deus, visita as mãos daqueles médicos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Apresentamos também, papai e mamãe da irmã Tainara ali no Montes Claros, Senhor, naquele hospital. Pai querido, visita a tua serva, Senhor, com poder e glória, trazendo libertação e cura. Toca naquela enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo. Também apresentamos, Senhor, neto do Mão Getúlio da Manice, meu Pai. Visita, meu Deus querido, libertando aquela criança, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também o neto do irmão, Senhor, Edmar, papai querido, irmã Sirlene, ali em Goiânia, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão potente seja sobre eles, ó Pai, derramando a tua unção e a tua graça. Fala conosco, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis tomar assentos em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para o texto onde nós tiramos por referência, aleluia, da nossa palavra desta noite, palavra de Santa Ceia, nós vemos aqui que Paulo, ao chegar, ao ouvir o que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele se sentiu impelido a escrever esta carta. E na carta da primeira carta a Coríntios, no capítulo 11, ele aqui descreve alguns pontos negativos da igreja de Corinto, a respeito, em concernência à Santa Ceia do Senhor. Porque quando a palavra de Deus, querido, quando Jesus, com seus discípulos, no texto que o nosso irmão Sebastião leu em Mateus 26, 26, onde Jesus ali institui a última ceia com seus discípulos e traz a instrução que haveria uma necessidade que a continuemos até ter a última com ele, aleluia, nas mansões celestiais, que é a boda do Cordeiro. Sabemos, querido, que a Santa Ceia na vida do cristão é um marco, aleluia, é algo de suma importância e nos traz, aleluia, na nossa mente o compromisso, o temor de preparar para a Santa Ceia como nós preparamos para, aleluia, o arrebatamento da igreja.
Até porque, querido, o arrebatamento nós não sabemos o dia e nem a hora. A palavra do Senhor diz que só o Pai sabe, aleluia, o dia que vai enviar o seu Filho a vir buscar a noiva, que somos nós. Quando nós olhamos, querido, agora para os conselhos de Paulo, a instrução de Paulo, ele demonstra uma decepção muito grande com a igreja de Corinto. Porque eles não tratavam uma santa ceia conforme a necessidade que precisaria ser tratada, com a reverência, com o respeito, com o temor. Eles pensavam que a santa ceia era um encontro social. Muitos, queridos, têm perdido, aleluia, o respeito pela santa ceia e dentro de si parece que se tornou algo ritual, costumeiro, um momento único do mês aonde a igreja na sua totalidade se encontra no templo. E isso é um sentido errado de termos a respeito da Santa Ceia. A Santa Ceia, aleluia, ela vai além daquilo, aleluia, que a simbologia quer nos trazer, porque muito diz que a Santa Ceia é apenas um símbolo, é apenas algo ritualístico. E aí eu olho para quando Jesus diz assim, olha, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus estava mentindo, queridos, quando ele disse essas palavras? Por acaso, para mim dizer que a Santa Ceia não é apenas um símbolo, só um ritual, é algo simbólico? Porque quando ele apresenta, aleluia, quando Paulo está dizendo aqui, querido, a respeito da Santa Ceia, aleluia, no conteúdo material do corpo e do sangue, os versículos que lemos, quando ele instrui aí para a Santa Ceia, o versículo 23 até o versículo 25, em subsequência também o versículo 26, ele diz, olha, aleluia, o próprio Jesus dizendo, tomai e comei, este é meu corpo. O que Jesus estava entregando para o discípulo no momento que ele disse isso? Ele estava entregando o pão, que depois de ter dado graça, o partiu, não foi antes, foi depois. Por isso nós temos o costume de apresentar o pão, como o apóstolo Paulo está instruindo, depois partiu. Muitos trazem já picado, não vou julgar. Mas nós aqui não, partimos depois de ser apresentado. E ele diz, olha, este é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Em memória de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele continua no versículo 25 dizendo, este cálice também é o Novo Testamento. É a nova aliança, é uma nova notícia. A representação do sangue, além de purificar-nos do pecado, nos traz novidade de vida. No meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu olho, querido, no que Jesus disse lá atrás, no que Paulo trouxe aqui, eu não vejo símbolo nenhum. Eu não vejo algo apenas de ritual, mas eu vejo algo, aleluia, espiritual, se tornando verdadeiramente a carne e o sangue de Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo traz uma exortação, aleluia, severa à igreja de Corinto, dizendo, olha, eu não vos louvo, eu não estou feliz, eu não posso dizer que vocês são servos de Deus. Porque vocês têm feito da casa, daquilo que é santo, profano. Aí ele diz, olha, no versículo 17, eu disse isso, porém que eu vos disse, não vos louvo. Aí na parte B ele diz, enquanto vos ajuntai, não é para melhor, não traz melhora na vida espiritual de vocês, igreja de Corinto, da maneira que vocês têm ajuntado, mas sim traz pioras. Porque nisto você não tem adorado a Deus, nisso você não tem relembrado, aleluia, do corpo e do sangue de Jesus, na atitude, na maneira que você tem ceado. Porque a igreja de Corinto estava achando, querido, que era uma festa. Alguns comiam ao ponto de não suportar mais, outros bebiam ao ponto de se embriagar. E ainda os que tinham, que poderia trazer muito, desfazia dos que nada tinha. Então a ceia, que era para ser uma lembrança de Cristo, do sacrifício,
A Santa Ceia que era para trazer vida em si mesmo, a Santa Ceia que era para trazer renovo espiritual, para a igreja de Corinto estava trazendo destruição espiritual, porque não discernia a carne nem o sangue de Jesus Cristo. Discernir, querido, é ter o respeito, é dar o valor, é considerar, aleluia, como precisa ser considerado. Mas quantos têm brincado com a Santa Ceia do Senhor? Quantos, querido, têm levado a sua vida? Porque quando eu falo da Santa Ceia, falo da sua dedicação espiritual a Cristo. Porque da maneira que você serve a Deus, você se dedica ao ponto de ter a condição de discernir o corpo e o sangue de Jesus em santidade. Porque quando falamos de ceia, de arrebatamento, querido, isso nos traz na mente a conotação de santificação. Não tem como, querido, eu participar do corpo e do sangue de Jesus com a minha mente tranquila, com a certeza que a ceia vai me trazer vida, aleluia, se eu não tiver de acordo com a palavra de Deus, se eu não tiver, aleluia, vivendo a integridade desta palavra, porque se eu estou em pecado, caminhando distante de Deus, eu não tenho, aleluia, a possibilidade de discernir o corpo e nem o sangue de Jesus Cristo. E é por isso que é necessário, como ele mesmo diz no versículo 28, subsequente o texto que lemos, ele diz: examinai, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por que ele diz isso, querido? Porque há condições na nossa vida, aleluia, que é somente eu, é somente você com Deus, que tem a condição de examinar, de ter a certeza, aleluia, que o que você vai fazer aqui nesta noite, aleluia, você tem a tranquilidade de participar do corpo e do sangue de Jesus, sem, aleluia, com as suas atitudes, blasfemar, desfazer deste sangue, deste corpo. Porque a Santa Ceia, querido, é algo importantíssimo na vida do cristão. E precisamos ter, aleluia, este momento, esta hora do dia. Se você não fez isso na volta do dia, porque o costume da igreja no dia da ceia é jejuar, aleluia, é estar em consagração. Os crentes de outrora, de antigamente, a menos as igrejas que eu congregava quando era criança, não participava da Santa Ceia sem estar jejuando. Não que é uma obrigação, mas eu vejo isso como um zelo. Um zelo. Havia o culto na sexta-feira antecedente da ceia, o culto da reconciliação. O irmão que estava com raiva do outro pedir perdão, o esposo, uma esposa que estava de bico torcido, se reconciliar. Porque é necessário, querido, ter uma boa convivência, ter a mente limpa para participar do corpo e do sangue de Jesus. Porque senão você está amontoando brasa na sua cabeça. Você participar do corpo e do sangue de Jesus indignamente, você está mais se afundando, aleluia, do que você pensa. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, não é para melhor do jeito que vocês estão fazendo, isto é para pior. E no versículo 29, para terminarmos, o tempo não espera, ele resume o texto de uma forma, claro que ele traz mais uma instrução, mas eu quero resumir no versículo 29, quando ele diz: porque o que come e bebe indignamente, bebe para quê? Para a sua própria. Por que é própria, querido? Porque examinar também é próprio, é você mesmo. E participar também é para a sua própria condenação. Você precisa estar coerente com a palavra de Deus, vivendo uma vida íntegra, para você ter possibilidade de participar do corpo e do sangue de Jesus. Não é estar triste, tristeza não é pecado, querido, porque tem muita gente que leva também no lado do exagero: não estou triste, não vou. Não, se for triste contra o irmão, aí precisa reconciliar com o irmão. Mas às vezes está passando uma luta, filho doente, igual os irmãos, a irmã, a mamãe doente, familiar doente, aí estou triste e não vou participar. Não, querido, aí que você precisa participar, porque ela é vida em você mesmo.
O que nos torna impossibilitado de participar do corpo e do sangue de Jesus é o pecado. É estar indigno de entrar nas mansões celestiais, da mesma maneira indigno a participar do corpo e do sangue de Jesus. O versículo 30 diz assim: por causa disto, por quê? Por causa de quê? Participaram indignamente. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque não discerniu, querido, participou do corpo e do sangue de Jesus em pecado, em falha. Pastor, então não posso participar se o seu pecar? Não, querido, você não pode participar em pecado. Mas se você reconciliar, se você pedir perdão, se você nunca fica, eu sempre tenho dito isso aqui, nunca fique sem participar da ceia. Nunca, nunca, por nada. Ué, pastor, então não entendi agora. Não, querido, pede perdão, reconcilia, conserta, mas não fique sem participar. Faça o que precisa ser feito. Se há pecado, confesse. Aleluia, se há intriga entre irmãos, entre família, conserte, para que você decida o corpo e o sangue de Jesus. É momento, é noite de pararmos de brincarmos, de servir a Deus, querido. De servir a Deus por aparência, para que alguém olhe e ache que somos crente. O que importa, querido, é a maneira que Deus está olhando para a nossa vida e o que Ele está vendo em nossa vida. Isso que interessa para o crente verdadeiro, que quer entrar no céu pela porta. Porque o homem te julga até sem você ter defeito. O ser humano levanta calúnia sem você ter errado. Mas Deus não, querido, Ele te vê como você é. Deus enxerga as suas falhas como elas são. Deus enxerga, aleluia, os seus acertos e se torna em galardão. Então Deus é justo, Ele não faz curva no seu julgamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não participe indignamente, conserta antes. Porque quando nós, querido, nos consertamos, eu tenho dito isso, vou repetir, que não é o pecado que vai levar o crente para o inferno. Palavra dura, não é. Olha, pastor, então é a falta de arrependimento, querido. É você não se arrepender do teu erro. É você não se arrepender do teu pecado, é isso que vai nos distanciar das mansões celestiais. Porque quando há um coração contrito, o salmista diz, Ele não rejeitará. Onde estiver um coração arrependido, aleluia, o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de todo pecado. Porque Jesus morreu na cruz, não foi em vão, foi para nos perdoar. Mas que haja em nosso coração arrependimento. Xaramassou, me andarai. Porque sem um arrependimento, querido, não há perdão. Tem muita gente que pede perdão e diz assim, faço de novo. Não arrependeu, querido. Porque, querido, nós precisamos ter um encontro com Jesus. E não adianta, meu querido, quando você tem um encontro com Jesus, a palavra do Senhor diz que o amor de Cristo nos constrange. Você não consegue ficar no pecado. Se você tem Cristo, você não consegue permanecer no erro. Pastor, mas eu estou aí já com 3 meses, 1 ano, 2 anos. Eu falei, querido, então você não tem Jesus. Falta o Espírito Santo na tua vida. Porque Ele que nos convence, o Espírito Santo que nos convence, aleluia, dos pecados e dos nossos erros. Aí eu faço, acho que está normal. Erro, acho que está beleza. Mesma coisa de beber água. Cuidado, querido, isso é falta de arrependimento. E Jesus nessa noite nos chama para isso, para o arrependimento. E eu quero te convidar nesta noite a estar sobre os pés. E eu quero fazer uma oração. Sei que o tempo já não nos espera. Mas eu quero fazer uma oração para que você se arrependa nesta noite. Não participe, querido. Se está com raiva da esposa, do esposo, reconcilie. Pastor, ele não está aqui, fala aí, enquanto nós estamos orando, passa o WhatsApp. Ou eu vi lá na convenção hoje, liga. Pede perdão, reconcilia com seu irmão. Se há um pecado a ser confesso, não pega no pão nem no vinho, confessa o seu pecado.
Porque a palavra do Senhor nos dá uma esperança. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aí ela não para por aí, ela continua o texto, né? Como é que é o texto, querido? E o que encobre, não prosperará. Muito difícil. Mas eu creio, querido, que nesta noite, então nós vamos fazer esta oração do arrependimento. Se tiver algo, nós todos vamos ficar de olhos fechados. Se tiver algo, você vai aonde? Sai do seu banco, vai na irmã, no irmão, vai no esposo, na esposa, vai no filho, aleluia, vai no obreiro, aleluia. Se não é isso, fala no WhatsApp, não participa, querido. Tenha misericórdia da tua alma, não a condene à perdição, a condenação, como o apóstolo Paulo está dizendo. Em nome de Jesus, não dá mais para brincar de santidade. Precisamos viver verdadeiramente a palavra de Deus. Vamos orar, senão nós vamos aqui até meia-noite. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma, meu Deus, para que hoje eu não venha participar do teu corpo, Senhor, do teu sangue, Senhor, indignamente, meu Pai. Mas te apresento também a tua igreja, meu Deus. A tua palavra fala para nós nos examinarmos a nós mesmos. E eu sei que a tua igreja nesta oração está se examinando, papai querido, fazendo, meu Deus, um raio-x da sua vida, do seu proceder, das suas palavras, do seu negociar, papai querido, papai eterno, a convivência entre a família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Perdoa sim, papai, como o teu sacrifício na cruz não foi em vão. Perdoa este coração arrependido, contrito nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu creio, papai, que haverá mudança de vida a hora que essa minha irmã e meu irmão se posicionar na tua presença, papai querido, querendo viver uma vida reta e digna na tua presença, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, visita a tua igreja. Xiribe agaçou me andará, em nome de Jesus. Arai gesou me andaramassou, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Xiribe andarai, joguei me andagaçou. Ah, Espírito Santo, eu creio, Senhor, eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço, pastora Dejanírio, nosso irmão Edmar, para estar servindo a mesa, lavando as mãos. Convida as irmãs do louvor. Vou deixar aqui o texto para nós agora entrarmos no ato da Santa Ceia. Diz assim: porque